Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário. Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente procurando soluções para esses problemas que enfrentamos no dia a dia. No início do programa, vamos agradecer a parceria com a Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. É esse site aí que você está vendo, ó. Aliás, Novembro Azul, hein? O pessoal que já está com mais idade aí, se preocupar, porque é muito sério a questão do câncer de próstata. Então, vamos prestar muita atenção, discutir, vamos trazer alguns médicos aqui no nosso programa durante esse mês de novembro. Bom, e o nosso convidado de hoje é muito especial, já tem uma longa história, conhecido nacionalmente. Nosso programa tem o orgulho de trazer uma personalidade desse calibre. Ele é o presidente da UGT, nada mais nada menos do que Ricardo Patá. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Samuel. É um prazer muito grande estar aqui com você e com todos aqueles que estão nos vendo do outro lado da telinha. E olha, ali ele tem uma história... Eu estava dando uma pesquisada aqui, ó. Ele é presidente da UGT, é o atual presidente dos Sindicatos Comerciais de São Paulo, entidade... em que atua desde 91, é graduado em Direito pela São Judas Tadeu, em Administração pela PUC de São Paulo. Um bom currículo e já estão dizendo que ele vai ser prefeito de São Paulo. Quer dizer, gosta de confusão um homem desse, né? Muita história para São Paulo, sempre ligado em São Paulo, Patá? Eu nasci em São Paulo, os meus pais... Meu pai nasceu em Bebedouro, minha mãe em Catanduva, que se conheceu aqui. E desde que eu nasci, em 1953, dia 12 de outubro, dia da criança. Opa, que beleza. E eu moro e adoro São Paulo, sou apaixonado pela cidade de São Paulo. Bom, e São Paulo que, de uns tempos para cá, até o prefeito de lá não está sendo muito bem avaliado. O senhor mora em São Paulo, o senhor vive em São Paulo, São Paulo realmente está deixando a desejar. Eu confesso que vou pouco a São Paulo. São Paulo, nós tivemos, nessa última gestão, uma situação muito adversa às demandas da municipalidade. Então, nós temos, por exemplo, a questão da mobilidade.
os conceitos adotados são corretos, que é a questão da ciclovia, faixa de ônibus, limite de velocidades, tudo correto. Mas a forma, a maneira e a questão do assodamento que foi instrumentalizado trouxe para nós uma insegurança muito grande. São Paulo, na questão mobilidade, está travada. Além do que, na questão da segurança, nós tínhamos na gestão anterior a essa, na gestão do Kassab, a operação delegada. E principalmente em locais como 25 de Março, Bom Retiro e Brás, nós tínhamos a venda por metro quadrado maior do Brasil, uma das maiores do mundo, uma quantidade enorme de pessoas comprando, consumindo, lojas abertas, empregos gerados e assim por diante. Com o fim da operação delegada e a crise também, logicamente, que contribuiu, e fez com que muitas lojas fechassem. Recentemente, uma loja chamada Arco-Íris, 66 anos, na Barão do Prá, fechou suas portas porque o problema de segurança é gravíssimo. Escola, saúde, enfim. A gestão atual deixou muito a desejar e nos traz até uma certa indignação. Por isso, essa vontade de poder participar no próximo pleito eleitoral como pré-candidato, para iniciar um processo de fazer o paulistano se apaixonar por São Paulo, para ter projetos no diálogo. Nós temos que iniciar um processo muito grande, que não é acordos políticos que nós vamos fazer de São Paulo uma grande cidade, mas sim a legitimidade junto ao povo e ver as demandas necessárias e dar respostas a elas, da Zona Leste, da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul, pobre, rico, remediado, casado, solteiro, branco, negro, ou seja, mulher, ou seja, todos têm o direito de fazer de São Paulo a melhor cidade do Brasil. Ela é a maior cidade do Brasil, mas não é a melhor cidade do Brasil. Nós vamos transformá-la como a melhor cidade do Brasil. Todos estão falando que a crise é a grande responsável. O senhor, como presidente de um sindicato importante, dos comerciários, essa crise acaba também afetando os comerciários. Será que não estão arrumando isso é só desculpa ou realmente essa crise é a grande responsável pelo que acontece em São Paulo e que acontece em Guarulhos também? Nós estamos efetivamente com várias crises e a crise econômica ela é grave, não há dúvida nenhuma. Mas a crise mais grave, a meu ver, é a crise política. Não há uma compreensão dos políticos do que é importante para a sociedade. Parece que estão vivendo num outro mundo. Eles fazem, um fica com birra para cá, outro com birra para lá, e os trabalhadores, de uma forma geral, perdendo emprego, a sociedade, de uma forma geral, perdendo serviços. Muitas cidades estão sem receber recursos, os repasses federais, e nessas cidades o que ocorre já tem greve de trabalhadores que não recebem seus salários. Então nós estamos vivendo um grave problema econômico, mas mais grave político, porque se não há compreensão, se não há diálogo, não há entendimento entre os poderes, em especial no poder executivo, onde tem a base de apoio do governo, do PMDB, que não se entende e não parece ser uma base apoiadora do PT, que foram eleitos conjuntamente. Então isso traz, na realidade, uma tragédia para todos nós. E mais grave ainda é a crise de confiança. Ninguém acredita em mais ninguém. A única instituição que está isenta dessas situações são aqueles formadores de opinião através da imprensa. Você é um deles. Então você e aqueles que estão do outro lado da telinha com certeza acreditam muito. Mas no político, até no movimento sindical, as questões estão muito graves. Bom, na cidade de o Patá, ele é ligado ao PSD. Aqui na cidade de Guarulhos, vocês estão acompanhando o Martelo, um empresário aqui da cidade, muito conhecido, Fausto Miguel Martelo, se lança candidato a prefeito. E está sendo até bem visto pela população que quer mudanças. O senhor também está acompanhando isso de perto, a situação de Guarulhos, pelo PSD de Guarulhos? Olha, na realidade eu tive a oportunidade de estar junto com o Martelo na inauguração da sede, uma belíssima sede, por sinal, do PSD, com a presença do presidente do partido, o Gilberto Kassab. E até antes de chegar o Gilberto Kassab, fui apresentado pelo Eduardo Rocha, grande economista dessa região de São Paulo e do Brasil, me apresentou o Martelo, e esse Martelo mostrou muita sensibilidade, porque foi-me dito que é uma pessoa originária de uma classe empresarial muito importante. Mas ele me disse, com a presença do Pavão como testemunha, de que ele acha que o partido, o PSD, ele deve olhar para as pessoas mais simples. Eu gostei
dessa fala. Eu tenho certeza absoluta que essa pessoa está vindo para essa campanha no sentido de fazer com que a classe mais sofrida, mais vulnerável, tenha um apoio muito importante. Eu gostei das palavras do Martelo, até disse naquela oportunidade que o Martelo vai martelar a corrupção, vai martelar o desemprego, vai fazer com que haja dentro de Guarulhos uma possibilidade efetiva de inclusão social. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Ricardo Patá, da UGT. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o Ricardo Patá, da União Geral dos Trabalhadores. Falei certo? Tá certinho, né? União Geral dos Trabalhadores. E o Patá, ele esteve o dia todo aqui na cidade de Guarulhos, visitando redações, visitando vários bairros, esteve no Radar de Notícias com a gente, está agora no Tribuna Livre, e a gente está tentando pegar as maiores informações possíveis, e as melhores, que ele é um possível candidato a prefeito, vai que ele seja prefeito, então é importante ter um bom relacionamento. Então, eu quero perguntar para ele sobre uma questão importante. Nós sentimos que Guarulhos é muito isolado e toda vez que tem algum problema envolvendo os limites, limites, né? O município é limites, sempre dá muita dor de cabeça. Me diz o seguinte, como é que o senhor vê a importância ou não da integração entre as cidades, São Paulo, Guarulhos, São Paulo e outras cidades limítrofes? Esse é um tema importante que faz parte, inclusive, da minha compreensão de como deve ser a gestão de uma cidade como São Paulo. Quando eu estava vindo para Guarulhos hoje, saindo 6 horas da manhã de São Paulo, nós percebemos milhares de pessoas no contrafluxo, muitas delas habitantes de Guarulhos, ou seja, trabalham lá em São Paulo.
comem em São Paulo, gastam em São Paulo, dão recursos para a cidade de São Paulo. Não é justo que não há um equilíbrio nessa relação. Então, é muito importante que haja sinergia de São Paulo com essas cidades limítrofes da capital paulista, no sentido de ter parcerias importantes em todos os sentidos, ou no transporte, ou mesmo na questão da educação. Várias questões podem e devem ser construídas de forma conjunta, porque nós temos uma linha geográfica nos dividindo, mas na realidade nós não temos nenhum muro, nenhum impedimento de sermos considerados cidadãos da grande São Paulo ou da grande Guarulhos. Todos nós somos habitantes dessa região. Merece sim um estudo importante. Já foi feito no passado, de governantes passados, mas não foi colocado em prática por ninguém. O meu compromisso é esse, colocar em prática essa relação umbilical entre São Paulo entre as cidades limítrofes. Bom, agradecer o Pedro Zanotti, ele, que é o presidente do STAP, do Sindicato dos Servidores de Guarulhos, nos acompanhando, o Rogério Grilo, a Tati Belli, o Anderson, o Walter, bom, todos nos acompanhando. Patá, a população está muito cansada com essa questão de corrupção. Num possível governo seu, vai ter algum projeto para evitar esse tipo de desvio ou uma concentração, uma otimização do dinheiro público? Você se preocupa com isso? Demais. Lá no Sindicato Comercial de São Paulo, que eu tenho o prazer de presidir, logo que nós começamos em 2003 a presidir o sindicato, nós iniciamos um processo muito importante, colocando uma gestão com uma empresa que naquela oportunidade chamava Trevisan, que foi vendida depois para a KPMG. Concomitantemente, nós fizemos auditoria também com a Trevisan, que hoje é KPMG. E fizemos também uma série de atividades reformulando os procedimentos dentro do sindicato, que é um sindicato grande, tem um orçamento de 80 milhões de reais, é um dos maiores do Brasil, e merece efetivamente uma gestão profissional com a compreensão política do que é melhor para o serviço prestado para o comerciário e para a comerciária. Mas a preocupação com os recursos que são dos trabalhadores tem que ser, na realidade, tolerância zero com a má gestão ou com o roubo, efetivamente. Não há dúvida nenhuma, cidade como São Paulo, com bilhões no orçamento, uma complexidade extraordinária, se não houver essa preocupação, com certeza absoluta, qualquer má gestão ou qualquer desvio dos recursos, são dezenas de escolas que deixam de ser feitas, dezenas de hospitais que deixam de ser feitos e deixa-se à margem o trabalhador cidadão ou todos os munícipes que estão sempre demandando serviços importantes. Hoje, por exemplo, na saúde, muitas vezes são questões importantes, são programadas para 6, 7, 8 meses depois. Então, tem problemas que podem se agravar, principalmente com situações se não houver uma gestão com um olhar de lupa nos recursos da municipalidade. Umas coisas que acontecem aqui em Guarulhos e em outras cidades é o seguinte: você tem toda uma estrutura muito grande funcionando direitinho e às vezes a falta de uma impressora, de uma caneta ou de um funcionário acaba destruindo toda essa estrutura, travando até mesmo. Existem projetos para que seja mais dinâmico a administração, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, para que esses pequenos percalços não destrua todo o sistema? Olha, nós somos percebidos em vários municípios, quando a imprensa nos traz, de recursos que são depositados ou como equipamentos médicos ou como materiais do dia a dia, e são, na realidade, estocados e até jogados. Isso é dinheiro da municipalidade que é maltratado. Então, para essa questão, na realidade, é a questão de gestão. E nós temos que ter, principalmente numa cidade como Guarulhos, ou como São Paulo. Guarulhos é o oitavo PIB do nosso país. É uma cidade extraordinária do ponto de vista de riqueza e de população. Se não houver uma gestão efetivamente transparente e uma gestão que tenha essa compreensão de que como deve ser instrumentalizado todo o serviço, ou médico, odontológico, ou qualquer serviço, que o material que tem que ser comprado tem que ser um material que vai ser usado num tempo limite, com estoques bem comprometidos com aquilo que vai ser utilizado, é um desperdício caso não ocorra isso, e isso é um dinheiro que vai para o ralo, que tem o mesmo valor de corrupção, o mesmo valor de má gestão.
todas as questões que não são olhadas e são vistas como recursos que devem ser administrados de forma coerente, significa desperdício, significa rasgar dinheiro da municipalidade. Qual o grande problema da cidade de São Paulo hoje em dia? A prioridade zero. Na verdade, nós temos 3 ou 4 problemas que a somatória deles traz um grande problema. Para mim, o principal problema é a questão da mobilidade, a questão de segurança e a questão de educação. São questões que, a meu ver, não estão sendo compreendidas como valores importantes e fundamentais da sociedade. São pessoas que estão colocadas no descaso. Nós temos lá a estrutura de mobilidade nos trazendo, como disse anteriormente, uma adversidade enorme. Por mais que o conceito seja adequado, como falei, a forma e a maneira que foi instrumentalizada é muito ruim. Esses 3 são problemas gravíssimos. As pessoas não se sentem seguras, as pessoas têm problema grave de se locomover de casa, os carros travados e, principalmente, a nossa querida educação, que necessita uma revolução. Porque a partir do momento que nós tivermos acesso a uma boa educação, nós vamos ter uma consciência política e cívica e vamos ajudar a mudar o nosso país. Por que o Patá é melhor que o Haddad, melhor do que a Marta, melhor do que Russomano? Por que o Patá é melhor? Olha, eu não digo que eu seja melhor do que ninguém. Ou mais experiente? Por quê? Também não digo que eu sou mais experiente do que ninguém. O que eu tenho muita vontade, muita determinação, tenho uma experiência importante com a relação com a sociedade de uma forma geral. Como sou comerciário, eu sou um verdadeiro servidor público, sempre atento às necessidades da sociedade. E tenho, na realidade, como atividade de vida, a transparência, buscar alternativas efetivas de fazer com que aqueles que são comandados por nós tenham o que é melhor, que é a palavra, que é o diálogo, que é a solidariedade. Estou sempre na base, sempre acompanhando aquilo que é mais importante, no caso específico ou da UGT ou do sindicato, para os nossos filiados. Bom, estamos nos 3 minutos finais aqui. Quero agradecer a toda a equipe do Patá que está nos acompanhando aqui. Agradecer a ele, que pedir para que ele volte outras vezes, porque é importante, como ele mesmo disse, tem muita gente que mora em Guarulhos, mas vota em São Paulo, tem gente que mora em São Paulo, vota em Guarulhos. Então, tem uma simbiose muito forte entre essas duas. Se ele puder vir aqui outras vezes, vamos agradecer muito, porque é muito importante esse relacionamento São Paulo, Guarulhos. Patá, muito obrigado por você ter vindo. Espero contar outras vezes, talvez até um dia ele e o Martelo aqui, para que a gente possa falar um pouquinho sobre essas próximas eleições que são muito importantes, essas mudanças ou continuação, dependendo da vontade do eleitor. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço muito, principalmente ao povo de Guarulhos e os sindicatos filiados ao GT, que nos recepcionaram com tapete vermelho. Olha que beleza, hein? Mandar um abraço para o Valtão, ele que sempre está nos acompanhando, Valto dos comerciários, que também é filiado ao GT. É filiado ao GT, são parceiros aí, um grande amigo nosso. Muito obrigado. E toda a equipe aqui, eu não sei se eu vou conseguir falar o nome todo. O Eduardo Rocha, o Pavão. Eduardo também. E o Antenor Braido. Eu tenho medo de falar o sobrenome dele. Antenor Braido. Braido. Eu ia falar Brian, que é o da nossa equipe aqui. Gente, muito obrigado pela audiência. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Procura lá no Instagram, no YouTube e na nossa página Tribuna Livre do Facebook. Um abraço e até o próximo programa.